Você já parou para pensar como tudo começou? Antes das montanhas existirem, antes dos oceanos cobrirem a terra, antes das estrelas brilharem no céu e antes mesmo do primeiro ser humano abrir os olhos, existia apenas Deus. Não havia tempo, não havia espaço, não havia luz e nem qualquer sinal da criação que conhecemos hoje. Apenas o Criador, eterno e soberano, existindo antes de todas as coisas. E foi desse aparente vazio que nasceu a maior história já contada, uma história que atravessou milhares de anos, mudou o destino da humanidade e continua transformando vidas até os dias de hoje. Antes de mergulharmos nessa jornada, eu quero fazer um convite especial para você. Se gosta de aprender sobre a Palavra de Deus e deseja acompanhar a história completa da Bíblia de uma forma emocionante e fácil de entender, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E eu também quero que você participe dessa caminhada. Escreva aqui nos comentários: eu quero conhecer a história de Deus do começo ao fim. Essa simples mensagem pode fortalecer a fé de outras pessoas que estão assistindo este vídeo. A Bíblia começa com uma frase curta, mas que carrega um significado impossível de medir. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes desse momento não existiam galáxias, planetas, estrelas ou qualquer forma de vida. Não havia mares, não havia montanhas, não havia árvores e nem mesmo o conceito de dia e noite. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam tudo. Era um cenário de absoluto silêncio, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mostrando que o Criador já preparava algo extraordinário. Então Deus falou. E quando Deus fala, a criação responde. Sua palavra possui um poder que a mente humana jamais será capaz de compreender completamente. O Senhor disse: haja luz, e imediatamente a escuridão foi vencida. A luz surgiu e iluminou aquilo que até então era apenas vazio. Deus separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite, e assim terminou o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus criou o firmamento, separando as águas que estavam acima das águas que estavam abaixo. O universo começava a ganhar forma. No terceiro dia, fez surgir a terra seca e ordenou que dela brotassem árvores, plantas, flores e toda espécie de vegetação. Imagine aquele primeiro amanhecer sobre uma criação perfeita. Nenhuma folha seca, nenhuma tempestade destruidora, nenhuma doença afetando a natureza. Tudo era harmonia, tudo refletia a perfeição do Criador. No quarto dia, Deus colocou no céu o sol para governar o dia e a lua para iluminar a noite. Também espalhou as estrelas pelo universo, criando uma imensidão tão grande que até hoje os seres humanos tentam descobrir onde ela termina. Cada estrela, cada planeta e cada galáxia testemunham a grandeza daquele que criou todas as coisas apenas pelo poder da sua palavra. No quinto dia, os mares se encheram de vida. Grandes criaturas marinhas passaram a nadar pelos oceanos e aves de todas as espécies começaram a cruzar os céus. O mundo que antes era vazio agora estava cheio de movimento, sons e beleza. Então chegou o sexto dia, quando Deus criou todos os animais da terra, desde os menores até os maiores. Criaturas selvagens, animais domésticos e tudo aquilo que pisaria sobre o solo começou a existir. Mas ainda faltava a obra mais importante de toda a criação. Deus declarou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse momento é diferente de tudo o que havia acontecido até então. Enquanto o restante da criação surgiu pelo poder da palavra, o primeiro homem seria formado de maneira especial. O Criador moldou Adão do pó da terra, como um artesão preparando sua maior obra. Diante dele havia apenas um corpo sem vida, silencioso e imóvel. Então Deus aproximou-se e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Naquele instante, os olhos de Adão se abriram pela primeira vez. O primeiro rosto que ele contemplou foi o do próprio Criador. O primeiro som que ouviu foi a voz de Deus. O primeiro lugar que conheceu foi um mundo perfeito, preparado especialmente para ele. Adão não foi criado apenas para existir. Foi criado para refletir a imagem de Deus, cuidar da criação e viver em perfeita comunhão com seu Criador. O Senhor lhe deu autoridade sobre os animais e sobre toda a terra. A Bíblia nos mostra que Adão passou a observar cada criatura e recebeu a missão de lhes dar nomes. Era uma demonstração de confiança, mostrando que Deus desejava que o homem participasse do cuidado da criação. Enquanto realizava essa tarefa, Adão percebeu algo curioso. Todos os animais tinham um semelhante. Havia pares por toda parte. Mas ele estava sozinho. Foi então que Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só. Foi então que Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só. Embora estivesse cercado por uma criação perfeita, por árvores carregadas de frutos, rios cristalinos e animais de todas as espécies, ainda existia um vazio que nenhuma dessas coisas poderia preencher. Deus não criou o ser humano para viver isolado. Desde o princípio, o seu plano incluía relacionamento, companheirismo e família. Por isso, fez Adão cair em um profundo sono e, enquanto ele descansava, realizou uma das obras mais extraordinárias da criação. O Senhor retirou uma de suas costelas, e a partir dela, formou a mulher. Quando Adão despertou e viu Eva pela primeira vez, reconheceu imediatamente que ela era diferente de todas as outras criaturas. Ela era semelhante a ele, parte dele, alguém com quem dividiria a vida. A Bíblia registra que Adão declarou: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Assim nasceu a primeira família da história. Deus colocou Adão e Eva em um lugar especial chamado Jardim do Éden. Não era apenas um jardim comum. Era um ambiente preparado pelo próprio Criador, onde tudo refletia perfeição e abundância. Árvores de toda espécie cresciam naquele lugar, produzindo frutos belos e saborosos.
Rios atravessavam o jardim levando vida por onde passavam. Os animais conviviam em paz e não existiam violência, sofrimento ou morte. Não havia doenças, preocupações ou medo do futuro. Adão e Eva viviam em completa harmonia com a natureza e, acima de tudo, em perfeita comunhão com Deus. A presença do Senhor fazia parte do cotidiano deles. Não existia culpa, não existia vergonha e não havia qualquer barreira entre a humanidade e o Criador. No centro do jardim havia duas árvores especiais. Uma era a árvore da vida, símbolo da vida eterna e da comunhão contínua com Deus. A outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor deu uma orientação muito clara a Adão. Eles poderiam comer livremente dos frutos de todas as árvores do jardim, desfrutar de toda aquela abundância e viver sem limitações. Apenas uma árvore não deveria ser tocada. Deus advertiu que, no dia em que comessem daquele fruto, certamente morreriam. Essa ordem não existia para impedir a felicidade do homem, mas para mostrar que o verdadeiro amor também envolve confiança e obediência. Deus desejava que o ser humano o escolhesse livremente. Durante um tempo, Adão e Eva viveram em perfeita paz. Podemos imaginar os dois caminhando pelo jardim, descobrindo a criação, admirando os animais e contemplando a grandiosidade da obra de Deus. Cada novo dia era uma demonstração da bondade do Criador. Tudo aquilo mostrava que o plano original de Deus para a humanidade era uma vida de alegria, propósito e comunhão. Mas foi justamente nesse cenário perfeito que surgiu o primeiro grande conflito da história. A Bíblia apresenta a serpente como o mais astuto dos animais. Ela se aproximou de Eva e começou uma conversa que mudaria o destino da humanidade. Em vez de atacar diretamente, a serpente lançou uma dúvida. Perguntou se realmente Deus havia proibido que comessem dos frutos do jardim. Eva respondeu que poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus havia dito que, se comessem dela, morreriam. Foi então que a serpente apresentou a mentira que atravessaria gerações. Ela afirmou que eles não morreriam e que Deus estava escondendo algo deles. Disse que, se comessem daquele fruto, seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aos poucos, a dúvida começou a tomar espaço no coração de Eva. O fruto parecia bonito, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. Aquilo que antes era apenas uma árvore proibida passou a parecer uma oportunidade. Eva estendeu a mão, tomou do fruto e comeu. Depois entregou também a Adão, que estava com ela, e ele igualmente decidiu comer. A decisão parece simples, mas naquele instante aconteceu algo que mudou toda a história humana. O pecado entrou no mundo. A perfeita comunhão entre Deus e o homem foi quebrada. Pela primeira vez, Adão e Eva sentiram vergonha. Seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Tentaram resolver o problema por conta própria, costurando folhas para fazer roupas, mas nenhuma solução humana poderia apagar as consequências daquela escolha. Quando ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, fizeram algo que nunca haviam feito antes. Esconderam-se. O medo entrou no coração daqueles que antes viviam em plena paz. Então Deus chamou o homem e fez uma pergunta que ecoa até hoje: Adão, onde você está? Não era uma pergunta porque Deus desconhecesse sua localização. O Criador sabia exatamente onde Adão estava. Era uma oportunidade para que ele reconhecesse sua condição e assumisse a responsabilidade por suas escolhas. Mas, em vez disso, Adão culpou Eva. Disse que a mulher que Deus lhe havia dado foi quem lhe entregou o fruto. Eva, por sua vez, culpou a serpente. Cada um procurou uma justificativa, mas a verdade era que ambos haviam escolhido desobedecer. As consequências não demoraram a chegar. A serpente foi amaldiçoada. Eva enfrentaria dores e dificuldades. Adão teria que trabalhar duramente para tirar da terra o seu sustento. O pecado trouxe sofrimento para a criação e a morte passou a fazer parte da experiência humana. O jardim do Éden, que representava a perfeita comunhão com Deus, já não poderia ser o lar do homem caído. Mesmo diante da desobediência, Deus revelou algo extraordinário: sua misericórdia. O Senhor fez roupas para Adão e Eva e anunciou uma promessa que atravessaria toda a Bíblia. Um dia nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente e venceria o mal definitivamente. Naquele momento, ainda que a humanidade tivesse caído, Deus já começava a revelar seu plano de salvação. Expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva iniciaram uma nova etapa da história humana. O mundo agora era muito diferente daquele em que haviam sido criados. Eles precisariam trabalhar, enfrentar dificuldades e lidar com as consequências das próprias escolhas. Mas também carregavam consigo a esperança da promessa feita por Deus, a esperança de que um dia o mal seria derrotado. E foi nesse novo mundo, marcado pela luta e pelo esforço, que nasceram os primeiros filhos do casal, dando início a uma nova fase da história da humanidade. No próximo trecho da nossa jornada, vamos conhecer Caim e Abel e descobrir como o pecado, que começou no Éden, rapidamente alcançou o coração dos homens. Expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva iniciaram uma nova etapa da história humana. O mundo agora era muito diferente daquele em que haviam sido criados. Eles precisariam trabalhar, enfrentar dificuldades e lidar com as consequências das próprias escolhas. Mas também carregavam consigo a esperança da promessa feita por Deus, a esperança de que um dia o mal seria derrotado. Com o passar do tempo, nasceram os primeiros filhos do casal. O primeiro recebeu o nome de Caim. Quando ele veio ao mundo, Eva reconheceu a bênção que havia recebido e declarou que, com a ajuda do Senhor, havia dado à luz um filho. Mais tarde nasceu Abel. Embora fossem irmãos, os dois escolheram caminhos diferentes.
Caim tornou-se agricultor e dedicava seus dias ao cultivo da terra. Abel tornou-se pastor e cuidava dos rebanhos. Ambos cresceram aprendendo sobre Deus e certamente ouviram inúmeras vezes a história do Jardim do Éden, da comunhão perdida e da promessa de redenção que o Senhor havia feito aos seus pais. Chegou o dia em que os dois decidiram apresentar ofertas a Deus. Caim levou parte dos frutos da terra que cultivava. Abel, por sua vez, trouxe as melhores partes dos primeiros animais do seu rebanho. A Bíblia mostra que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da oferta de Caim. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram entender a razão dessa diferença, mas o próprio texto bíblico nos leva a perceber que não se tratava apenas daquilo que era oferecido, mas da disposição do coração de quem entregava. Abel apresentou o melhor que possuía, enquanto Caim permitiu que sua adoração fosse apenas um ato exterior. A reação de Caim revelou aquilo que estava escondido dentro dele. Em vez de refletir sobre suas próprias atitudes e buscar agradar a Deus de maneira sincera, deixou que a inveja e a raiva tomassem conta do seu coração. Seu semblante mudou completamente. A alegria desapareceu e deu lugar ao ressentimento. Vendo o que estava acontecendo, Deus falou diretamente com ele e lhe fez perguntas importantes. Por que você está irado? E por que está abatido o seu rosto? O Senhor ainda lhe deu um aviso que continua atual para todas as gerações. Disse que, se ele fizesse o que era certo, seria aceito, mas que o pecado estava à sua porta, pronto para dominá-lo, e que ele precisava vencê-lo. Aquele foi um momento decisivo. Caim poderia ouvir a voz de Deus, reconhecer seu erro e mudar de atitude. Poderia pedir perdão, corrigir seu caminho e restaurar sua comunhão com o Criador. Mas escolheu alimentar o ódio. Pouco tempo depois, convidou seu irmão para ir até o campo. Talvez Abel não desconfiasse de nada. Talvez acreditasse que estavam apenas caminhando ou trabalhando juntos. Mas, longe de todos, Caim atacou o próprio irmão e o matou. Aquele foi o primeiro assassinato da história da humanidade. O pecado que havia entrado no mundo através da desobediência de Adão e Eva agora mostrava até onde podia chegar. A inveja havia se transformado em violência. O ressentimento havia dado lugar ao derramamento de sangue. A criação que nasceu perfeita agora testemunhava a tragédia provocada pelo afastamento de Deus. Depois do crime, o Senhor falou novamente com Caim e perguntou: onde está Abel, seu irmão? Assim como havia perguntado a Adão onde ele estava no Jardim do Éden, Deus não fazia aquela pergunta por falta de conhecimento. O Criador já sabia o que havia acontecido. Era mais uma oportunidade para que o homem reconhecesse sua culpa. Mas Caim respondeu com dureza: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Então Deus declarou que o sangue de Abel clamava desde a terra. Nada fica escondido diante do Senhor. Aquilo que os homens tentam ocultar continua visível aos olhos de Deus. Como consequência do seu pecado, Caim foi amaldiçoado. A terra, que antes lhe dava sustento, já não produziria como antes. Ele passaria a viver como fugitivo e errante, sem encontrar descanso. Ao ouvir sua sentença, Caim teve medo. Temia que outras pessoas o encontrassem e o matassem. Mais uma vez, porém, a misericórdia de Deus apareceu em meio ao julgamento. O Senhor colocou um sinal sobre Caim para que ninguém tirasse sua vida. Essa atitude revela uma característica constante ao longo de toda a Bíblia. Deus é justo e não ignora o pecado, mas também é misericordioso e oferece oportunidades para que o ser humano continue vivendo. Caim partiu e estabeleceu-se em uma terra distante. Sua descendência cresceu, cidades começaram a ser construídas e a humanidade continuou se espalhando pela terra. Entretanto, a dor permanecia na vida de Adão e Eva. Eles haviam perdido um filho pela morte e outro pelo exílio. Foi então que nasceu um novo filho, chamado Sete. Eva declarou que Deus lhe havia concedido outro descendente no lugar de Abel. Através da linhagem de Sete, a Bíblia mostra que as pessoas começaram novamente a invocar o nome do Senhor. Enquanto uma parte da humanidade seguia caminhos cada vez mais distantes de Deus, outra procurava manter viva a fé e a esperança nas promessas divinas. As gerações foram passando. Filhos, netos e bisnetos nasceram. A população cresceu e os homens passaram a ocupar diferentes regiões da terra. Alguns viveram centenas de anos, formando grandes famílias e deixando uma descendência numerosa. Mas, à medida que a humanidade aumentava, também aumentavam a violência, a corrupção e a maldade. O pecado que começou com um único ato de desobediência no Jardim do Éden agora se espalhava por toda a criação. As Escrituras revelam que chegou um momento em que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. A violência dominava a terra e as pessoas viviam cada vez mais afastadas do Criador. O mundo caminhava para uma das maiores crises de toda a sua história. Mas, mesmo em meio a uma geração completamente corrompida, existia um homem diferente. Um homem que decidiu andar com Deus quando quase ninguém mais desejava fazê-lo. Seu nome era Noé. E a história desse homem mudaria o destino da humanidade para sempre. As gerações foram passando e a humanidade continuou crescendo. Filhos se tornavam pais, famílias se transformavam em povos e a terra começava a ser ocupada em todas as direções. A descendência de Sete preservava a lembrança do Senhor, enquanto muitos outros escolhiam viver cada vez mais distantes de Deus. Com o passar do tempo, a violência se espalhou de tal maneira que a maldade deixou de ser algo isolado e passou a fazer parte da vida cotidiana. A Bíblia descreve esse período dizendo que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. As pessoas viviam apenas para satisfazer seus próprios desejos, sem se preocupar com a justiça, a compaixão ou a vontade do Criador.
A corrupção tomou conta da terra. A violência tornou-se comum. Aquilo que Deus havia criado para refletir sua bondade agora refletia egoísmo, orgulho e destruição. As Escrituras chegam a dizer que Deus se entristeceu ao ver o rumo que a humanidade havia tomado. Não porque tivesse perdido o controle da criação, mas porque via seus filhos se afastando cada vez mais do propósito para o qual haviam sido criados. No entanto, em meio a uma geração mergulhada na maldade, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Enquanto o restante do mundo seguia seus próprios caminhos, Noé decidiu permanecer fiel ao Senhor. A Bíblia o descreve como um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Ele não era perfeito, mas escolhia obedecer ao Criador em um tempo em que quase ninguém mais fazia isso. Noé tinha uma família. Era casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem dúvida, procurava ensinar a eles tudo o que havia aprendido sobre Deus, transmitindo a história da criação, do jardim do Éden e da promessa de que um dia o mal seria derrotado. Enquanto muitos abandonavam a fé, Noé mantinha viva a esperança. Foi então que Deus revelou a ele um plano que parecia impossível de acreditar. O Senhor anunciou que a violência havia chegado ao limite e que enviaria um grande julgamento sobre a terra. Um dilúvio cobriria o mundo e colocaria fim àquela geração corrompida. Mas Deus também revelou que salvaria Noé e sua família, porque havia encontrado nele um coração disposto a obedecer. Para isso, deu uma ordem surpreendente. Mandou que Noé construísse uma enorme embarcação, uma arca gigantesca que serviria de abrigo durante a grande inundação. A Bíblia apresenta medidas impressionantes para essa construção. Era uma embarcação enorme, muito maior do que qualquer outra que as pessoas daquela época poderiam imaginar. Deus explicou como ela deveria ser feita, quais materiais utilizar, quantos andares teria e até mesmo a forma como deveria ser revestida para suportar as águas. Imagine por um instante o que aquilo significava. Até aquele momento não existia qualquer sinal visível de uma catástrofe daquela proporção. A chuva que destruiria o mundo ainda não havia começado. Mesmo assim, Noé acreditou na palavra de Deus. Ele não exigiu provas, não tentou negociar e nem perguntou se realmente aquilo aconteceria. Apenas começou a trabalhar. Dia após dia, mês após mês e ano após ano, Noé dedicou sua vida à construção da arca. Cada pedaço de madeira colocado era um ato de fé. Cada esforço representava sua confiança nas promessas do Senhor. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor provavelmente não entendiam o que estava acontecendo. É fácil imaginar que muitos riam dele. Talvez perguntassem por que estava construindo uma embarcação tão grande. Talvez o chamassem de louco ou dissessem que havia perdido a razão. Mesmo diante das críticas, Noé não desistiu. Ele compreendia que obedecer a Deus nem sempre significa ser compreendido pelas pessoas. Muitas vezes, aqueles que escolhem seguir o Senhor precisam caminhar na direção oposta à maioria. E foi exatamente isso que Noé fez. Continuou construindo a arca, mesmo quando tudo ao seu redor dizia que aquilo não fazia sentido. Enquanto a construção avançava, a maldade do mundo continuava aumentando. As pessoas seguiam suas vidas normalmente, trabalhando, construindo, celebrando e fazendo planos para o futuro, sem imaginar que um grande acontecimento estava prestes a mudar a história da humanidade. O contraste era impressionante. De um lado, um homem obedecendo a Deus. Do outro, uma geração inteira ignorando os avisos do Criador. Quando a arca finalmente ficou pronta, Deus deu uma nova ordem. Noé deveria entrar nela juntamente com sua família e levar animais de todas as espécies para preservar a vida na terra. Casais de animais começaram a chegar, obedecendo à vontade do Senhor. Dos animais considerados puros, Deus mandou que fossem levados 7 pares. Tudo estava sendo preparado para um novo começo. A cena devia ser extraordinária. Homens e mulheres talvez observassem admirados aquela enorme quantidade de animais caminhando em direção à arca. Talvez muitos ainda rissem, sem perceber que estavam testemunhando um dos maiores milagres da história. Mas a hora determinada por Deus havia chegado. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca. Então aconteceu algo que demonstra mais uma vez o cuidado do Senhor. A Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da embarcação. A salvação daquela família não dependia da força humana, mas da proteção divina. E foi nesse momento que o céu e a terra começaram a mudar. O mundo que conheciam jamais seria o mesmo novamente. O grande dilúvio estava prestes a começar. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca. Então aconteceu algo que demonstra mais uma vez o cuidado e a soberania de Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor fechou a porta da embarcação. Não foi Noé quem decidiu o momento de partir, nem foi a força humana que garantiu a segurança daquela família. O mesmo Deus que havia ordenado a construção da arca agora selava, mostrando que a salvação estava em suas mãos. Durante algum tempo, nada aconteceu. Podemos imaginar as pessoas olhando para aquela enorme embarcação e continuando suas rotinas normalmente. Uns trabalhavam, outros faziam negócios, celebravam casamentos, planejavam o futuro e seguiam suas vidas como se nada estivesse para mudar. Talvez muitos ainda rissem de Noé e de sua família, acreditando que tudo aquilo não passava de uma grande loucura. Mas a palavra de Deus nunca falha. Chegou o dia determinado pelo Senhor. As nuvens começaram a se formar e aquilo que jamais havia sido visto aconteceu. As comportas do céu se abriram e as fontes das grandes profundezas romperam-se. A chuva começou a cair sobre a terra e não era uma chuva comum. Era o início do grande dilúvio. As primeiras gotas talvez não tenham assustado ninguém.
Muitos podem ter pensado que seria apenas uma tempestade passageira. Mas as horas foram passando e a chuva não diminuía. Pelo contrário, tornava-se cada vez mais intensa. Os rios começaram a transbordar, os campos desapareceram sob as águas e o nível dos mares subia rapidamente. Enquanto isso, a arca permanecia firme. Tudo aquilo que Deus havia orientado Noé a construir estava cumprindo seu propósito. Lá dentro estavam sua família e todos os animais que o Senhor havia separado para preservar a vida na terra. Do lado de fora, porém, o cenário se transformava completamente. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar. As águas cobriram cidades, florestas, montanhas e tudo aquilo que existia. O mundo conhecido desaparecia lentamente sob a força do dilúvio. Aquela geração que havia escolhido viver distante de Deus agora enfrentava as consequências das próprias escolhas. A Bíblia relata que as águas continuaram aumentando até cobrirem até mesmo os montes mais altos. Nada poderia resistir àquele julgamento. Tudo aquilo que tinha fôlego de vida sobre a terra seca desapareceu. Apenas a arca continuava flutuando sobre as águas, sustentada pela proteção do Senhor. Imagine o que Noé e sua família sentiram durante aqueles dias. O som constante da chuva, o movimento das águas e a certeza de que o mundo inteiro estava ficando para trás. Talvez tenham sentido tristeza, medo e até mesmo dúvidas em alguns momentos. Afinal, eram seres humanos como qualquer um de nós. Mas havia uma certeza que os mantinha firmes. Deus havia feito uma promessa e Deus jamais abandona aqueles que confiam nele. Os 40 dias de chuva terminaram, mas as águas permaneceram sobre a terra por muitos meses. A arca vagava sobre aquele imenso oceano que havia coberto o mundo. Não havia direção humana capaz de guiá-la. O próprio Deus conduzia aquela embarcação, protegendo cada vida que estava em seu interior. Então a Bíblia registra uma frase cheia de esperança: Deus lembrou-se de Noé. Isso não significa que o Senhor tivesse se esquecido dele. Significa que havia chegado o momento de cumprir a próxima etapa do seu plano. Deus fez soprar um vento sobre a terra e, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Dias, semanas e meses se passaram. Finalmente, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ainda não era o momento de sair, mas aquele era o primeiro sinal de que um novo começo estava se aproximando. Noé esperou com paciência. Em vez de agir por impulso, decidiu confiar no tempo de Deus. Primeiro soltou um corvo, que voou de um lado para outro. Depois enviou uma pomba, mas ela voltou porque ainda não havia encontrado um lugar seco para pousar. 7 dias mais tarde, Noé soltou a pomba novamente. Desta vez ela retornou trazendo em seu bico uma folha nova de oliveira. Aquele pequeno ramo carregava uma enorme mensagem. Significava que a vida estava renascendo. Significava que as águas estavam recuando e que a criação começava a florescer outra vez. Noé esperou ainda mais alguns dias e enviou a pomba pela terceira vez. Dessa vez ela não voltou. Era o sinal de que a terra já estava pronta para ser habitada novamente. Mesmo assim, Noé não saiu imediatamente da arca. Ele aguardou a ordem do Senhor. Essa atitude revela uma das maiores características desse homem: sua obediência. Ele entrou na arca quando Deus mandou e permaneceu nela até receber a autorização para sair. Finalmente, Deus falou: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Traga também todos os animais, para que se multipliquem sobre a terra. Depois de tantos meses, Noé pisou novamente em terra firme. O cenário diante dele era completamente diferente daquele que havia deixado para trás. Um novo mundo surgia diante de seus olhos. Mas sua primeira preocupação não foi construir uma casa, plantar alimentos ou recuperar os bens que havia perdido. Sua primeira atitude foi adorar. Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu um sacrifício de gratidão. Antes de pensar em qualquer outra coisa, reconheceu que sua vida e a de sua família haviam sido preservadas pela misericórdia de Deus. Esse momento nos ensina uma lição poderosa. Aqueles que reconhecem a fidelidade do Senhor fazem da gratidão a primeira resposta diante das bênçãos recebidas. Então Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Prometeu que nunca mais destruiria toda a terra por meio de um dilúvio. Como sinal dessa promessa, colocou um arco nas nuvens. Sempre que o arco-íris aparecesse no céu, serviria como lembrança da fidelidade de Deus e da sua misericórdia para com a criação. Parecia que a humanidade havia recebido uma nova oportunidade. Parecia que os erros do passado ficariam para trás. Mas a história bíblica nos mostra que o problema não estava apenas no mundo antigo. O pecado continuava presente no coração humano. Os filhos de Noé cresceram, suas famílias se multiplicaram e, pouco a pouco, a terra voltou a ser povoada. Novas cidades surgiram, novos povos apareceram e a humanidade começou novamente a prosperar. Entretanto, não demorou muito para que o orgulho voltasse a ocupar o lugar da humildade e a autoconfiança substituísse a dependência de Deus. E foi justamente desse orgulho que nasceu um dos episódios mais conhecidos do livro de Gênesis, a construção da Torre de Babel, uma história que mudaria para sempre o destino das nações e a forma como os povos se comunicariam.
Os filhos de Noé cresceram, suas famílias se multiplicaram e, pouco a pouco, a terra voltou a ser povoada. Novas aldeias surgiram, os rebanhos aumentaram e os homens começaram novamente a construir sua história. O mundo recebia uma nova oportunidade. A destruição provocada pelo dilúvio havia ficado para trás e a humanidade tinha chance de aprender com os erros do passado. Deus havia demonstrado sua justiça, mas também sua misericórdia, preservando uma família para que a vida continuasse. No entanto, o coração humano ainda carregava as marcas do pecado. Não demorou muito para que o orgulho voltasse a crescer. Em vez de viverem espalhados pela terra, como Deus havia determinado, muitos decidiram permanecer juntos e construir uma grande civilização. Eles chegaram a uma vasta planície na terra de Sinar e resolveram estabelecer ali uma cidade que se tornaria o símbolo da força e da capacidade humana. A Bíblia relata que aquelas pessoas fizeram um acordo entre si. Descobriram uma nova técnica de construção, usando tijolos cozidos no fogo e betume como argamassa. Para a época, aquilo representava um grande avanço. A tecnologia permitia que construções muito maiores fossem erguidas. Mas o problema não estava nos tijolos nem na engenharia. O problema estava na motivação. Eles disseram uns aos outros: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim tornaremos famoso o nosso nome e não seremos espalhados pela face da terra. Essa declaração revela aquilo que realmente existia em seus corações. Não desejavam glorificar a Deus. Queriam glorificar a si mesmos. Não queriam depender do Criador. Queriam provar que eram capazes de alcançar os céus por suas próprias forças. Era uma repetição do mesmo erro que havia acontecido no Jardim do Éden, quando a serpente prometeu que o homem poderia ser como Deus. Enquanto a construção avançava, a cidade crescia e a enorme torre se erguia diante dos olhos de todos. Certamente aquele projeto despertava admiração. As pessoas trabalhavam juntas, compartilhavam o mesmo idioma e perseguiam um objetivo comum. Humanamente falando, parecia uma demonstração de união e progresso. Mas Deus via além das aparências. O Senhor conhecia as intenções do coração humano e sabia que aquele orgulho, se não fosse interrompido, levaria a humanidade novamente por um caminho de destruição. Então a Bíblia diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Criador percebeu que, falando a mesma língua e trabalhando unidos em um propósito errado, eles continuariam alimentando a própria arrogância. Por isso, decidiu agir. De repente, algo inesperado aconteceu. As pessoas já não conseguiam mais se entender. A mesma língua que todos falavam foi confundida. Um trabalhador dava uma instrução e o outro não compreendia. Um grupo tentava organizar a construção, mas ninguém mais conseguia se comunicar. O projeto que parecia impossível de ser interrompido parou completamente. A confusão tomou conta do lugar. Famílias que antes conviviam juntas passaram a falar idiomas diferentes. Grupos que conseguiam se entender começaram a se reunir e, pouco a pouco, espalharam-se pela terra. Aquela cidade recebeu o nome de Babel, que significa confusão, porque foi ali que Deus confundiu a linguagem dos homens e os dispersou pelo mundo. Esse acontecimento marcou profundamente a história da humanidade. A partir daquele momento surgiram diferentes povos, culturas e idiomas. Aquilo que os homens tentaram impedir acabou acontecendo. Eles foram espalhados pela terra, exatamente como Deus havia planejado desde o princípio. Mas, mesmo depois de Babel, o plano do Senhor para a humanidade continuava em andamento. Enquanto grandes cidades surgiam e diferentes nações eram formadas, Deus estava preparando a vida de um homem que teria um papel fundamental em toda a história bíblica. Um homem que deixaria sua terra, sua família e tudo o que conhecia para obedecer a uma voz que mudaria seu destino e o destino do mundo. Esse homem se chamava Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. Ele vivia em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, levava uma vida comum e provavelmente jamais imaginou que seria escolhido para dar início a uma grande nação. No entanto, Deus tinha um propósito especial para ele. Através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa feita no Jardim do Éden começava a avançar, geração após geração, preparando o caminho para algo muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. E é justamente aqui que a nossa jornada continua. No próximo capítulo da história completa da Bíblia, vamos acompanhar o chamado de Abraão, sua saída rumo ao desconhecido, a promessa de uma descendência incontável, o nascimento de Isaque e as provas de fé que transformaram esse homem no pai de todos os que creem. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ama conhecer a palavra de Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você. Se Deus pedisse que você deixasse tudo para trás e começasse uma nova vida apenas confiando em sua promessa, você teria coragem de obedecer? Escreva sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero muito conhecer a sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. E nos encontramos no próximo episódio da nossa série A História Completa da Bíblia.